Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, O Homem de Fé. Nós temos entrevistado muitos homens que têm falado aqui sobre a sua experiência de fé e a vivência do sagrado lá onde ele acontece. Mas hoje nós não vamos entrevistar um homem, nós vamos entrevistar uma mulher que, na verdade, forjou na fé muitos homens, por sinal, e que tem me forjado também por todo esse tempo. Dispensa apresentações, é claro. Mas, mesmo assim, eu vou contar quem é. Nós estamos falando aqui da irmã Zélia, ou como 2,3% da população brasileira costumam chamá-la, a madrinha, não é? Nós queremos, então, receber. Agradeço a senhora por ter vindo aqui, prestigiar nosso humilde podcast. Uma alegria para mim, sabe, Padre Fernando? Eu sempre fico pensando, assim, que as coisas de Deus, elas são belas, né? Eu já estava aqui falando para ele assim, olha que microfone bonito, né? Porque eu creio que é isso mesmo, a gente precisa dar o melhor para Deus, o melhor de nós, e é isso que Deus quer de nós mesmo, mas não só o melhor nas coisas, mas o melhor do nosso coração. Já começamos com tudo, hein? O Alex, que está ali atrás, que faz parte desse projeto, só o equipamento que ele traz aqui é o melhor que ele tem e é de qualidade. O pessoal não vê todo esse equipamento aí, mas tem 3 câmeras, tripé, iluminação. A gente só está vendo nós dois com os microfoninhos aqui, né? Irmã, eu convidei a senhora para falar aqui, em primeiro lugar, porque a senhora significa para mim aquilo que eu gostaria que a gente falasse aqui, que é sobre a importância do feminino na vida de um homem de fé. Nós estamos falando para homens, mas esse podcast já está no ar há algum tempo e eu vejo que muitas mulheres têm assistido. Talvez dizendo assim, Senhor, coloca um São José, como a gente trouxe o São José aqui no cenário, coloca um São José igual a estes homens para nós. Porque, Senhor, por que na minha vida não apareceu um homem assim? Aliás, até porque, infelizmente, a sociedade tem trabalhado para forjar homens geleias, homens outras coisas, mas homem de fé, de grinta, de valores, não é um trabalho que o contexto atual tem favorecido a gerar, né? Sabe que uma das coisas assim que eu agradeço a Deus, porque eu já tive como um testemunho, um exemplo, logo de que, após que eu nascer, eu já tive meu pai, que se chama José. Para a glória de Deus. Então, meu pai, ele é para mim, assim, ele é um exemplo por excelência na minha vida. Todos os dias agradeço a Deus pelo pai e pela mãe que eu tenho, mas meu pai, ele tem virtudes de São José que realmente me deixa assim impressionada. Eu sempre convivi com um homem de muito equilíbrio, de muita oração, de muito joelho no chão, de muito carinho. Então, eu nasci nesse ambiente, né? E depois, meus pais já tiveram o meu irmão, depois mais meu irmão, e conclusão, eu tenho 3 irmãos, né? Que nasceram da minha mãe, e tenho mais um irmão adotivo, que é meu primo, que foi morar com a gente, que também... Minha avó adotou ele, porque a mãe dele morreu quando ele tinha poucos meses. Então, fiquei com 4 irmãos. Mas meu pai, 5 homens. Então, eu vejo que minha primeira comunidade já foi assim, de muita amizade com a figura masculina. Então, a gente cresceu, meu pai pegando a gente no colo, brincando, e é assim até hoje, né, com os netos. Mas eu tive, assim, eu creio que eu cresci muito curada. Então, se você me perguntar se eu tenho algum trauma em relação ao homem, não tenho. Porque o meu pai e meus irmãos foram grandes testemunhos assim, para a minha vida desde criança. Então, eu aprendi a lidar com a figura masculina com total liberdade, né? Com total liberdade. E creio que Deus já me preparava para o futuro, onde a vocação religiosa também não deixa de estar convivendo com homens o tempo todo. Mas ao chegar na copiosa redenção, Deus me deu um outro presente, né? Opa, tá caindo aqui. Deus me deu um outro presente, que é o presente de, mais uma vez, ter o meu fundador, Padre Wilton, para estar muito presente na minha vida desde o início. E
me fazer também estar no meio dos homens, que é o seminarista, e me deu também esse presente, que é todos vocês, na minha vida. Então, eu vejo que apenas houve um prolongamento daquilo que iniciou quando eu era criança para aquilo que acontece na minha vida hoje. Então, eu sempre tive liberdade com os homens, né, por causa disso. Então, as minhas amizades, quando eu já era adolescente, eu saía, minhas amizades eram homens. Incrível isso. Então, eu saía com 5, 6 homens, sentava na lanchonete, a gente ficava conversando por horas, porque eu creio que Deus, Ele me deu esse caminho. Porque, normalmente, as mulheres saem com muitas mulheres. Eu sempre, minhas amizades, desde muito nova, eram amizade masculina. Então, tudo isso tem, eu acredito que um dedo de Deus em tudo isso. Bom, né? Eu não duvido. A senhora já está chegando com a sobremesa da coisa, porque a gente estava aqui, com a gerência aqui, agora até a produção está me lembrando essa pergunta, porque eu já estava esquecendo. Obrigado, produção, né? Que é exatamente isso. A senhora tem um dom extraordinário na vida dos homens. Os homens, eu percebo isso, né? Eles lhe buscam como uma referência também. Mas principalmente os sacerdotes, né? Eu fico com ciúme disso aí também, claro, mas quantos sacerdotes na sua vida, né? Muitos. Muitos seminaristas. E é tão interessante isso, você falando nesse sentido, por quê? Porque eu vejo que Deus, ele é tão perfeito em tudo, que os sacerdotes também, eles têm assim uma liberdade muito grande de confiar a vida deles para mim, assim como se fosse confiada para um próprio sacerdote, onde eles falam e abrem o coração até mesmo em muitas atitudes de pecado. E eu vejo que é uma confiança, assim, como se olhasse mesmo para uma figura assim que pudesse dar a eles uma segurança. Então, eu no meu coração, eu vejo que está muito ligado à Nossa Senhora, porque eu rezo muito com a Virgem Maria. Eu creio que, como a Nossa Senhora tem o sacerdote como os filhos prediletos do coração dela, né? Tem. Então, eu vejo que está muito relacionado com a figura de Nossa Senhora. Eu percebo que Nossa Senhora vai preparando os padres que ela quer que eu cuide, que eu reze, que eu dedique mais tempo, sabe? E eu vejo que é uma coisa muito preparada pelo céu, que não é humano o que acontece, porque do nada o padre chega, nunca me viu. Me lembro de uma situação lá no Rio Grande do Sul, estava pregando, Porto Alegre, estava pregando numa igreja. Agora que a senhora está falando, estão aparecendo as imagens aqui, tá? Tá bom. Mentira. Eu estava pregando numa igreja, e aí eu terminei a pregação. Um padre que nunca tinha encontrado comigo, ele ficou sentado no último banco, nem sabia que ele era sacerdote. Quando eu terminei a pregação, ele foi lá me abraçar, chorando assim, e disse assim: olha, hoje Deus me mostrou para mim que você vai ser uma santa da igreja. E eu quero que você me assuma como um filho espiritual teu. Eu não posso perder essa graça por nada. E assim, coisas muito rápidas, né? Que acontece que às vezes eu fico assim, até impactada, porque eu falo para Deus, eu sei que é mais uma responsabilidade, eu sei que é mais um cuidado que o Senhor está me confiando. E eu já vi que a senhora faz muito sacrifício também para isso, né? Não importa, a senhora gasta energia, tempo, distância, se alguém precisa de fato de você nisso. Eu já experimentei em primeira pessoa, eu estava contando esses dias aqui, que a gente ficou até às 11h30 da noite esperando a senhora voltar de uma viagem longa, porque a senhora falou que viria rezar por nós. A viagem atrasou, mas a senhora fez a volta ao mundo. E a senhora já fez isso por muita gente, né? Muito. Por muita gente, por muitos sacerdotes, por muitas pessoas assim. E essa figura masculina, ela tem, eu fico assim, às vezes no aeroporto eu encontro assim muitos homens, né,
que trabalham em aeroporto, e eles me veem, eles têm uma liberdade de se aproximar. Irmã, eu quero muito te dar um abraço, eu preciso do teu abraço. E eu vejo que isso é uma coisa assim, realmente gerada também de muitos sacrifícios, né, que eu faço. A senhora acha que é um dom? Eu creio que é um Uma dom vocação? doado por Deus. Aham. Eu sinto que é um dom mesmo, porque não tem explicação humana, não tem, com certeza. Uma outra cena no aeroporto, por exemplo, estava num avião, sentada, rezando minhas orações, e eu vi que tinha uma pessoa assim, de terno, bem vestido, e eu percebi que ele foi ficando assim, inquieto, e eu estava só eu e ele, tinha 3 lugares, mas no meio não tinha ninguém. Quando foi do meio assim do caminho, ele olhou para mim e falou assim: olha, não te conheço, não sei quem é você, mas eu preciso abrir meu coração para você. E começou a falar e chorar. Bota pra fora. Conta o que ele sim. contou pra nós. Não Não posso, pode, né? né? Vamos deixar Mas todo eu mundo fiquei curioso. assim, nossa, então são cenas assim que vai realmente criando em mim, primeiro, vai me tocando profundamente, porque esse tipo de coisa que está dentro de uma lógica de Deus, não da nossa, né? Você vê um homem chorar igual uma criança e conversar com você e partilhar e sim. abrir teu coração. E o homem, normalmente, ele não... às vezes, os melhores amigos, ele não consegue se abrir com eles, né? Exato. De repente, encontrar a senhora assim no aeroporto é de fato extraordinário. É extraordinário, ainda mais dentro do aeroporto, né? Que de alguma forma está passando ali, as meninas servindo, os próprios rapazes. Então, assim, a pessoa ter... É uma coisa do céu, que toca nela e faz ela confiar plenamente uma história dela para alguém que ela nunca viu na vida. E quantas vezes já aconteceu, né? Da pessoa falar assim: eu preciso lhe dar um abraço. Eu lembro de um... Eu também preciso. Todo dia que a senhora está aí, eu tenho que roubar Tem um um abracinho. rapaz em Santa Catarina, não, em Minas Gerais. Então, eu sou muito... Você me conhece, sabe que eu sou muito espontânea, de chegar, de dar um abraço, de cumprimentar. E eu faço isso com muita liberdade do Espírito Santo. Então, cheguei um dia em Minas e um rapaz foi me buscar no aeroporto, né? E ele disse assim: eu vim te buscar porque eu preciso de uma cura. Daí quando ele chegou, eu já fui abraçando ele. Daí ele olhou assim e falou assim: nossa, eu posso te abraçar? Eu falei: pode? Qual o problema de você me abraçar? Ele falou assim: nossa, era exatamente... Eu vim te buscar justamente para quebrar a... Eu tinha raiva de freira. Não podia nem olhar para a irmã. Sério? Porque uma vez eu fui dar um abraço na irmã, a irmã me empurrou. Você não pode abraçar uma irmã. E ele ficou com trauma disso, que ele falou: eu preciso ir buscar essa irmã hoje só para me curar, porque isso está me fazendo mal. Fiquei com raiva de freira. Onde eu olho uma irmã, eu tenho vontade de nem sei do que de fazer com essa irmã. Ele deve ter sido o diretor daquele filme de terror, provavelmente. A freira, né? E aí, então, eu já cheguei, eu não sabia de nada, né? Já cheguei dando um abraço, né? Aquele abraço curou ele. Aquele abraço libertou ele. E até hoje ele fala para todo mundo, ele fala assim: como um abraço tem poder de curar uma pessoa, né? Quando o abraço é desprovido de qualquer má intenção, ele tem a ação de salvação. Então, por isso que o abraço é tão curativo. E creio eu que, nesse tempo de pandemia, uma das armadilhas de Satanás foi, através desse vírus, fazer as pessoas ficar com medo do abraço. Até hoje tem muita gente que tem medo de abraçar. Falando isso me faz ver com clareza as coisas. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que nós, mulheres e os homens também, necessita de abraços que contagiam, de abraço que salva, de abraço que liberta e de abraço que transmite um pouco dos braços de Deus. Nossa Senhora. Dá para fazer camisa com isso? Essa frase? Alex, edita isso aí. A produção está avisando que está acabando o primeiro bloco, mas essa frase aí fechou bonita, hein? Irmã, agora a gente chega naquele momento em que a gente faz o homem de fé, né? Então, aquela câmera que está fechada na senhora, eu vou lhe perguntar isso,
né? Normalmente, para o homem, eu pergunto assim, quem é o homem de fé que você gostaria de chegar a ser? Mas, evidentemente, a pergunta para a senhora é quem é, na sua história? A gente estava conversando em off, assim, se falasse assim, o homem de fé, quem é aquele primeiro que vem na sua mente? O primeiro que veio na minha mente foi o Papa João Paulo II. Porque... Nossa, teve que fazer isso? Meu Deus, eu nunca pulo esse sarrafo aí. A senhora levantou o sarrafo lá no limite da coisa. João Paulo II. São João Paulo II. Porque ele, na minha vida, ele foi o que me abençoou para mim entrar para a vida religiosa em sonho. Então, depois disso, ele já veio em sonho várias vezes. E a gente conversa como bons dois amigos. Assim como a gente está conversando aqui, brincando, e ele muito brincalhão comigo. Meu Deus. Então, a gente tem uma mística muito profunda, assim, pelos sonhos. Nossa, que deve ter gente agora curiosa para saber, para poder ver. É muito forte. E eu tenho certeza que, para mim, hoje, assim, falar desse santo, para mim, é falar da minha história, falar da minha vida. E por isso Deus me deu a graça de ir na canonização dele. Né? Ah! Sabe o que a senhora está fazendo? Sabe quando o time de várzea está perdendo, daí o técnico fala assim, a substituição e põe o Neymar? A senhora acabou de fazer isso. A senhora teve na canonização de João Paulo II? Tive essa graça, que foi 2 papas, né? São João Paulo II e São João XXIII, no mesmo dia. E nesse dia foi esplêndido. Ele preparou uma graça imensa para nós nesse dia. Esse dia, realmente, eu vi o quanto que eu escuto Deus nesse dia. Quer saber? Eu quero saber, mas nós vamos rodar a vinheta para a senhora contar essa história logo após a vinheta. Roda a vinheta, intervalo, nós vamos arrumar a maquiagem e a gente já volta. Gravando. Enquanto o chimarrão está entrando aí, irmã Zélia, a senhora estava contando a história da... Você viu meu contra-regra aqui? Isso aqui chique no último, gente. Eu sou com tereré. Você já viu minha coia de tereré? Eu vi, é chique, né? Tem Nossa Senhora Aparecida. Esse chimarrão aqui é de erva caseira. O pessoal que traz pra gente. Mas aqui. O meu tereré também é de erva caseira. De erva caseira? Uhum. E com Nossa Senhora Aparecida? Aqui a gente não colocou nenhum santo. Para mostrar pro povo. Tá ali na mesinha. Era. Tá vendo? Tem que mostrar. Não, a gente traz de tudo. Só você. A pessoa deve estar perguntando, como assim que a cuia dela tá aqui? Tá por coincidência tá aqui em casa, assim. A irmã Zélia praticamente mora aqui. Eu moro mais aqui, gente, do que em outro lugar. Hoje a minha casa, por mais tempo eu fico na chácara do que... Irmã Zélia não pode contar que aqui é a chácara. Ninguém sabe que aqui é a chácara. Ninguém sabe onde que a gente tá. Agora a senhora... Oh, meu Deus do céu. Bom, mas... Agora já foi. Já revelou o quarto de... Meu Deus, entra contra a regra. Gente. Rapaz do céu. Isso aí dá pra fazer chimarrão também. Se a senhora precisar que eu cure essa cuia, ela é nova, não foi curada ainda. Eu curo ela pra senhora em 2 dias. Tá bom, então você vai fazer ficar linda demais. Você vai ser responsável. Eita, se eu pegar isso aqui, eu já derrubo 3 bolinhas. Não está aqui, mas tem um negocinho que você prende com Nossa Senhora Aparecida também aqui na em bomba cima. Aí. Olha aí. Chimarrão a senhora não toma? Tomo. Toma? Eu gosto também. Então nós vamos servir um para a senhora. Essa cuia aqui veio lá de Esteio, no Rio Grande do Sul. É do Fernando. E isso aqui não existe para comprar. Fernando ganhou com uma premiação importante. É? É da Associação dos Cavalos Crioulos. Nós estávamos fazendo um podcast com o Germano e a gente trouxe um chimarrãozinho para ele. Louvado seja Deus, hein? Irmã, a senhora estava contando a história extraordinária que aconteceu com o João Paulo II. Nesse dia eu vi que João Paulo II realmente está muito presente na minha vida. Eu cheguei lá, então, como eu fui para a canonização, foi uma irmã comigo, e nós fomos, Deus deu esse presente, a gente foi. Eu e uma irmã para a Itália para estar presente na canonização. Cheguei lá e eu fiquei sabendo que o grupo do Ironi estava todo mundo lá. O Ironi com a turma, E aí, eu falando com o Ironi falou, olha, eu estou aqui já no meio do povo, num lugar muito bom. E eu cheguei assim, eu falei, Ironi, vamos sair daqui, que aqui você não vai ver nada, não. Vamos sair daqui, vamos por trás. Olha, não conheço nada em Roma, gente. Veja se isso não foi moção do Espírito Santo.
Eu falei assim, ô Irani, vamos sair daqui, vamos por trás, vamos num lugar, e lá não tem ninguém, a gente vai poder entrar e ver o Papa. Ver, aliás, o Papa de perto e ver também, participar de todo momento. A canonização de 2 papas também. De 2 papas. É um dia papal. Padre do céu, saí com esse grupo inteiro no meio daquele povo, fui para um lugar conduzida pelo Espírito Santo, nunca tinha ido ali. E fui. Se desse errado, ia ser na sua conta. Não, se desse errado, aquele povo matava no mesmo dia, eu acho. E aí, o que aconteceu? Chegamos lá, ficamos debaixo de uma ponte, e aí, num lugar escuro, ali não dava nem para ouvir. Se a gente não conseguisse entrar, não dava nem para ouvir nada. E ficamos ali a noite inteirinha, porque a gente chegou às 7 horas da noite, a canonização era no outro dia, 10 da manhã. E aí o que acontece? Começou a chegar, era um lugar que chegavam os cardeais, os bispos. Nós vamos vendo essa movimentação a noite inteira, a gente entrando, a gente saindo, e a gente ali. Aí todo mundo começou a falar, não, aqui a gente não vai entrar nunca. E Deus falava no meu coração, aqui a gente vai entrar. E aí a gente teve um episódio muito interessante, porque a gente teve que sair um momentinho do lugar que a gente estava. A gente tinha até achado um lugar para sentar, tudo. E um frio. E aí, nessa hora que a gente saiu, veio um povo, não sei de onde, sentou nos nossos lugares. Aí o Irani falou, ai, meu Deus do céu, agora não temos lugar para sentar, não temos lugar para ficar. Fica tranquilo. Deus vai fazer esse povo levantar em questão de 5 minutos daqui. Olha aí. E veio um monte de ratazana, aqueles ratos enormes. E o povo ficou apavorado de medo e saíram todo mundo correndo. Em 5 minutos, nós estávamos todos sentados no nosso lugar de novo. Nem o Tarantino escreveria uma história assim, gente. Olha, aquele dia foi muito, muito incrível. Nós ficamos ali, celebramos missa, era 5 horas da manhã, aparece um cara, mendigo, com uma mochilinha nas costas, e ficou ali perto da gente. De repente, você sabe como que é os guardas italianos, né? Sei. Foi lá nos guardas italianos, falou, eu quero entrar, e eles... Ou era a guarda suíça que estava lá? A do Papa ou a da polícia normal? Tinha dos dois. E daí, porque era muita movimentação de gente, né? Eu quero entrar. Aí, nisso, ele falou, não pode entrar. Mas não sei como ele passou. Aquele moço passou. E não vimos mais a mochila. Para mim, foi um anjo do Senhor. Porque nós não vimos a mochila. Quando ele passou, a gente não viu mais ele. Desapareceu. A gente não... Olha, foi várias pessoas que viram essa cena. Nisso, Irani... Deve ter uns 40 babando que nem eu agora, escutando essa história. Nisso, Irani foi lá e falou assim, olha, se ele passou, nós também temos que entrar. E aí, milagrosamente, os guardas falaram assim, vocês estão em quanto? Nós estamos em 40. Acho que era mais de 40, nem lembro. Não, mas era muita gente. Daí, ele, de forma milagrosa, abriu a porta, entramos todos. Sabe que lugar que nós ficamos? Junto com os bispos, com os padres. Lá perto da Porta de Bronze. Então, daí, quando a gente entrou, eu vi o grande milagre pela intercessão de São João Paulo II. Porque ele me colocou, junto com todo aquele povo, no melhor lugar que uma pessoa poderia ficar. E ali, então... Perto dos bispos, perto de todo mundo ali. Sentado lá na no frente. Melhor lugar. E aí, então, naquele dia... Se a senhora pede mais um pouquinho, o Papa Francisco sai. Não, na época era o Bento XVI. Então, naquele dia, eu vi realmente que eu tenho uma ligação com o Papa João Paulo II de uma forma sobrenatural mesmo. E muitos outros momentos, assim, que o Papa apareceu em sonho para mim e falou determinadas coisas e aquilo aconteceu. Então, eu vejo que essa ligação e essa figura do Papa João Paulo II na minha vida, ela é muito forte. Assim, eu fui para o Rio de Janeiro, quando o Papa veio uma das vezes para o Brasil. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu e o André da Clícia, nós fomos de ônibus, porque a gente queria ver o Papa. E a gente ficou no melhor lugar lá no Rio de Janeiro, colocaram a gente pertinho do Papa, e eu já estava realizada por ver o Papa João Paulo II de perto, né? Chorei muito. E aí, então, quando o Papa saiu toda a multidão e foi rumo ao lugar que o Papa saiu. Eu falei, eu já estou realizada. Falei, André, vamos sair por aqui, que não tem ninguém, não tem movimento nenhum.
Vamos sair por aqui, que aqui é o melhor. Assim, e é uma intuição do Espírito Santo, porque eu não conhecia nada também no Rio. Mas eu falei, vamos sair por aqui. E quando a gente está saindo, a gente encontra um monte de policial, tudo assim paradinho. Daí, o André, escuta, o Papa não vai passar por aqui. Ele falou assim, já está quase chegando. Quando a gente olha, o carro do Papa quase do nosso lado. O Papa passou assim, ó, do meu lado, abençoou, fez a bênção para mim e para o André, só nós dois. E foi embora. Mas esse negócio foi de 0 a 100 muito rápido. Como é isso? Sabe que o nosso roteiro já foi há uns 10 minutos pro buraco, né? Mas, meu Deus do céu, que extraordinário esse negócio. Foi extraordinário. Então, quando me pede para dizer uma pessoa masculina que marca a minha vida, não só marcou, marca a minha vida, esse se chama São João Paulo II. Gente, agora que eu estou entendendo que a gente ainda está dentro do meu homem de fé lá de trás, tudo isso virou uma coisa extraordinária. Eu até me perdi aqui, porque fiquei... Eu sou apaixonado por ele, muito apaixonado. Eu só guardo 2 relíquias, assim, muito próximas, né? Que uma é do João Paulo II, outra é do Padre Pio. Eu roubei umas bolinhas da batina dele quando estava limpando o museu lá em Caltanissetta, quando morava lá. Tomara que o pessoal de Caltanissetta não assista isso. Tava limpando, tinha umas bolinhas. Você tem que dar uma bolinha. Tem que pra arrancar mim, essas então. bolinhas. Tem que achar. Eu tô caçando faz uns meses, eu não sei. Não, vou onde rezar que foi já para você achar. Pede a Deus para aparecer, mas as bolinhas Vai da roupa aparecer. daí eu lhe dou. A senhora tem o do Padre Pio também? Do Padre Pio. Mas você sabe que o do Padre Pio, eu não te contei o que aconteceu com aquela relíquia, né? Não. Então, eu fui para Minas Gerais para pregar lá. Só entender uma coisa, gente. Não é uma relíquia daqueles panos que passou, não. Eu tenho uma relíquia extraordinária do Padre Pio. Não vou contar essa história para você fique curioso. Ou olhe no meu Instagram, tá? Lá eu vou contar essa história depois. Mas é uma herança espiritual. Eu tenho um pano de linho com sangue do Padre Pio e é assinado pelo Enzo Bertoni, que não é qualquer um, né? Não. Então, o Padre Fernando me deu essa relíquia. Logo depois da ordenação dele, ele chegou e me deu. E eu creio que foi muito do Espírito Santo. É um pedacinho só. Um pedacinho bem pequeno. Bem Eu mão de coloquei vaca, no Padre relicário. Eu coloquei no relicário. E sempre tudo que eu ganho eu coloco em relicário, porque para mim é uma presença de alguém muito importante. Eu dou muito valor às relíquias, seja de primeiro grau, de segundo, terceiro, na mesma intensidade. Seja uma de terceiro, seja uma de segundo. É como se fosse para mim tudo primeiro, porque eu dou plena atenção e cuido com tanto zelo como se fosse realmente o próprio santo. Ali é o próprio santo para mim que está ali. Então, lá em Minas, eu fui pregar e pregando o retiro, eu tive uma experiência muito forte, ficar numa pousada de uma família muito de Deus. E aí eu tive a graça de ficar uma tarde inteira em oração. E aí o que eu fiz? Eu coloquei exposta a relíquia de Padre Pio e eu fiquei a tarde toda, senti que eu tinha que ficar a tarde toda rezando com aquela relíquia. Mas quando foi à noite que eu voltei, depois do momento que eu fiz, que eu fui, eu deixei a relíquia no mesmo lugar. Sabe que eu eu não virei o pior levei entrevistador do mundo com a senhora, porque eu tô tão perdido com as suas histórias, assim, eu tô tão dentro dela que eu esqueço que eu tô aqui. E aí, quando eu cheguei à noite, que eu olhei, eu levei um susto. Você acredita que aquele pedacinho de pano estava todo cheio de coisa de sangue dentro? Que eu peguei um paninho assim e fui tentando secar o sangue. Ficou lotadinho de sangue. Eu nunca te contei isso. Não. Mas isso para mim foi tinha que ser assim, na gravação, para mim ficar sem reação sabendo, ainda. mas foi sobrenatural aquela experiência para mim. Eu fiquei tão impactada que eu não conseguia dormir à noite com a presença de Deus naquele lugar. Nossa, através daquele pedacinho de tecido, eu vi que ali as chagas do Padre Pio continuavam emanando sangue, de forma tão bela como nas mãos, no coração, no ser dele. Meu Deus, eu vejo o Padre Tiago, ele tem uma luva do Padre Pio, ele faz umas lives no Instagram com mais de 4.000 pessoas. E eu acho extraordinário ter a luva, né? Eu guardo essa relíquia assim como uma herança que Deus quer fazer frutar na minha vida como sacerdote mais para frente. Eu tenho certeza disso, mas eu não sei como ainda.
É por isso que os pedacinhos que dessa relíquia saem assim são para pessoas muito especiais. Então, Eu vejo que foi o próprio Deus mesmo que usou de você para me dar a relíquia de Padre Pio. Não tenho dúvida disso. E muitos milagres eu já contemplei através daquela relíquia. o tema do nosso podcast era o feminino na vida do homem. Até agora, o Espírito Santo resolveu mudar tudo, o briefing do programa, e virou o masculino na vida da senhora, né? Virou como a importância de homens de fé marcaram a sua história e forjaram a mulher, irmã Zélia, que a senhora é. Extraordinária, conhecida, viaja com uma força impressionante, prega com vontade, até atrasa o almoço às vezes dos outros, né? Mas principalmente viaja ao mundo, marca as pessoas e converte tantos homens. Percebo quantos homens estiveram na sua história. Claro, se a gente fosse procurar as mulheres, elas estariam lá, mas vê como de fato o masculino forjou a sua vocação, né? Eu vejo assim que a importância da mulher estar na vida do homem estar na vida da mulher, já é algo que vem desde do Antigo Testamento, quando Deus quis dar ao homem uma companheira, né? E a gente olha muito pela a relação do matrimônio. Até trouxe um livro que eu particularmente gosto muito, que é Amor e Responsabilidade, Quem é o autor? do João Mohana. Ah, João Mohana. E esse livro, ele fala disso, né? Ele até quero ler um pedacinho. Nas primeiras páginas da Bíblia, Deus fez uma declaração categórica. Disse ele que não é bom o homem estar só. Quando Deus não acha algo bom, é sinal de que ele está enxergando toda a nefasta perniciosidade oculta, em contraposição ao oposto, que deve ser sumamente salutar. Sim, quem tem por vocação amar não pode ficar só. Ninguém ama o vazio, nem o vazio. Por isso é que ninguém se santifica sozinho. Isso é válido quanto aos meios e quanto aos objetivos da santidade, quanto a tudo na santidade. Então, se a gente for observar, esta frase é uma frase verdadeira, que a gente precisa, né, colocá-la em prática. Ninguém ama o vazio, nem o vazio. Então, quem tem por vocação amar não pode ficar só. Só que, às vezes, a gente entende isso só como uma pessoa que casa, né? Então, eu casei, e eu tenho que amar minha esposa, o esposo tem que amar a esposa o esposo e os filhos. Mas o amor, ele é para todos. É um mandamento, uma lei de Deus que veio para todos. Então, eu até escrevi algumas coisas aqui da pessoa de Eva, que é a primeira mulher. Então, peraí, deixa eu fazer a pergunta, senão eu vou ser demitido pela produção. Quem foi Eva? Quem foi Eva? Mãe de todos nós. Satanás questiona sua felicidade, como pode ser realizada se não pode comer o fruto da árvore. Então, Eva foi escolhida para viver do lado de Adão no paraíso. Então, Satanás vem questionar ela, como você pode ser plenamente feliz se não comer o fruto da árvore. Eva desvia sua visão de Deus e de seus ensinamentos e coloca em prática a desobediência. Aceita o plano de Satanás sem consultar Deus. Eva representa todos nós. Mostramos que somos seus descendentes quando repetimos os seus erros. Deixamos facilmente ser manipulados. Obedecer à Bíblia é um jeito lindo de quebrar esta raiz. Então, a mulher, ela foi feita para viver a beleza e a pureza, tanto de mente como de coração. Né? As suas fraquezas e erros permitiu que sua satisfação fosse minada por Satanás. Agiu impulsivamente sem consultar a Deus ou seu marido. Não apenas pecou, mas também partilhou seu pecado com Adão. Quando confrontada, culpou a outros. Então, a mulher, ela tanto pode ser um sinal de bênção na vida do homem,
de equilíbrio, de levar ele para o céu, como a mulher também pode ser um verdadeiro demônio, de levar o homem para o inferno. E a gente vê na figura de Jezabel, ou a mulher má, né? A gente vê isso na figura de Dalila, que também destruiu o plano de Deus Pelas paixões. na vida daquele homem. Sim. A gente então vai encontrar muitas mulheres na Bíblia também que não foram. A não ser que ache um careca, né? Porque talvez se Dalila namorasse um careca, não teria estragado a vida dele. Agora, a relação de um homem com uma mulher, e esse livro Elogio da Sede, de José Tolentino Mendonça, que é maravilhoso. Hoje ele é o cardeal lá de Portugal, né? Sim. Então, ele, para mim, neste livro, esse livro é lindo. Então, ele coloca a relação da samaritana com ele no poço, né? E aqui há uma relação verdadeira do que Deus quer na relação do homem com a mulher. Uma relação onde leva o outro a uma experiência profunda do amor de Deus. Certo. Onde há um olhar desinteressado de qualquer coisa que se diz em relação àquele corpo. Mas Jesus olha para uma alma, para alguém sedento de um amor. Não um amor que é um amor sexual, não é um amor do prazer da carne, mas um amor presença, um amor que se instala dentro dela ao ponto dela se tornar uma evangelizadora por excelência. Então, se a gente olhar na igreja, olhamos para São João da Cruz, tinha quem? Santa Teresa d'Ávila. Né? A gente vai olhando... Clara teve Francisco. Clara, Francisco de Assis. E se a gente olhar a história dos santos, sempre teve uma santa muito forte junto com um santo muito forte. Né? A escolástica teve o irmão Bento. O irmão Bento. Santa Rosa de Lima teve o da vassoura lá, o São... É aquele santo da vassoura, que é um santo moreno, que eu esqueço. São Bento? São Benedito? Não. São Benedito era de Palermo, né? Não. Me fugiu o nome do santo agora. Dá um Google aí. Não, Santo São da Martim Vassoura. de Porres. São Martinho de Porres. Então, em cada cena, a gente vê... Veja, quando a gente está olhando para São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, até tem um filme, né, deles, Santa Clara e São Francisco. Deus, ele trabalhou de forma tão mística e profunda na história dessas pessoas que um foi céu para o outro, aonde temos a nossa humanidade, mas ela é purificada pelo desejo da santidade. Então, quanto mais Francisco mergulhava dentro do desejo de Deus, ele também movia a Clara a entrar dentro desta profundidade do amor de Deus. Verdade. De forma desinteressada. Sim. Então, Francisco... Catarina de Sena fez isso também na vida dos papas, né? Sim, nossa! Santa Teresinha do Menino Jesus, que escreveu várias cartas também, né, para muitos. Então, a gente vê que esse caminho é um caminho de Deus, do Espírito Santo, porque tem pessoas tão, às vezes, com tanto medo, né? Não posso nem chegar perto do Padre Fernando. Então, a gente precisa ser livre, e quem ama é livre. Quem ama dentro da dimensão do amor de Deus é livre. Então, veja, tudo... Eu estou com outro livro aqui, que é o do Viktor Frankl, que ele diz assim, que é uma coisa muito importante, porque a gente precisa entender que o sentido não só deve, mas pode ser encontrado. E a consciência conduz o homem em sua busca. Em síntese, a consciência é um órgão do sentido. Podemos defini-la, então, como a capacidade intuitiva de descobrir o rastro do sentido único e singular, escondido em cada situação. A consciência é um dos fenômenos mais especificamente humanos, mas não apenas humano, é também demasiadamente humano e de tal maneira que participa na condition humane. Condition humane. A condição humana, em latim. E, portanto, é marcada por sua finitude. Só assim se compreende como a consciência pode, às vezes, enganar-se e também desviar o homem.
Mais do que isso, até o derradeiro momento, até o último suspiro, o homem não sabe se realmente cumpriu o sentido da vida ou antes somente acreditou em tê-lo cumprido. Então, nós olhamos assim, tudo é a consciência formada, forjada pelo Espírito Santo. A consciência do ser humano, e Deus deu isso para nós, de ter uma consciência do bem e do mal. Então, quando a minha consciência é uma consciência sadia, sem o intuito do pecado, então eu não tenho que ter medo de nada. Eu posso muito bem ser ousada em estar junto na presença de uma figura masculina, porque é o equilíbrio da vida. O homem ele traz equilíbrio para a vida da mulher. E isso não só na vida conjugal, nos relacionamentos. Então, essa liberdade, na verdade, também impõe limites. A maturidade em si mesmo já faz isso. Já faz com isso. que o respeito, a dimensão do mistério de cada um já forma isso também. Já forma isso em nós. E tudo isso é fruto do quê? De uma vida de oração. Então, eu vejo assim, quanto mais eu rezo por você, e isso acontece na vida de uma esposa com um esposo, de um esposo pela esposa. Com certeza. Vai, então, crescendo em nós, primeiro, vai crescendo em nós a liberdade de comunicação, em todos os sentidos. Então, a oração, ela dá o equilíbrio em tudo. Então, se eu sou uma pessoa que vou orando por você e vou, cada dia, apresentando você para aquele que é mais forte do que as minhas limitações, o que vai acontecendo? Vai crescendo um amor puro entre a gente. E um amor de autoconhecimento também. Então, eu vou conhecendo os meus limites, você vai conhecendo os teus limites, e a gente vai chegando no ponto que Deus quer, que é o ponto da transcendência. Eu não preciso estar perto de você para eu saber o que está acontecendo com você. Quando eu oro por você, eu estou perto de você o tempo todo. E eu tenho conhecimento quando você está mal, quando você está bem. Então, eu consigo celebrar a vida junto com você e consigo sofrer também as dores que você sofre. Então, por isso que quando Santa Teresa d'Ávila com São João da Cruz, eles adquiriram um ponto tão místico e profundo na relação deles, que o pensamento que ela tinha de fazer as coisas dentro da igreja já era o pensamento de São João da Cruz. Porque entrou numa comunhão de unidade com a Santíssima Trindade. Meu Deus, eu vou transcrever isso aí depois em algum lugar. Que extraordinário. Irmã Zélia, a gente já juntou o segundo bloco com o terceiro, a gente já deve ter até um quarto aí nessa lista aí, né? Foi extraordinário o que a gente fez aqui agora, na minha opinião, assim. Eu acho que a gente passa bons momentos juntos conversando, mas isso aí, isso foi um presente assim em vaso de pérolas, como a sua cuia aí né? Eu acho que se o feminino na vida de um padre, na vida de um sacerdote, por exemplo, na vida do bispo, na vida de um religioso, não estiver presente, e aqui eu também agradeço a Deus por a senhora também estar na minha, com certeza nós seremos sacerdotes defeituosos. E a gente não precisa falar isso, não tem a ver com a sexualidade em si, a genitalidade que as pessoas pensam, né? Mas tem a ver com essa relação tão íntima e profunda que vai no profundo da alma. Isso é extraordinário mesmo. O Padre Hilton dizia assim que na vida de um padre não pode faltar uma Maria. Maria Santíssima de preferência, claro. Senão ele vai buscar outras Marias, ele diz. Agora, cercado de mulheres, como eu fui, por exemplo, assim, eu tive uma mãe extraordinária. Tenho, né? Tive, não tenho. E a minha mãe é Maria também. Meu pai também chama José, igual o seu. Eu tive a senhora, eu tive, por exemplo, as mulheres que a senhora conhece aqui ao redor. E tá caindo seu microfone aí, né? Hoje. Eu tive, por exemplo,
a Dona Maria Paza, que quando eu saí de casa, criança, para os meus pais mudarem de casa, para mim não mudar de escola, eu fui entregue assim na casa de uma família que depois os 2 filhos dela casaram com 2 irmãs do meu pai, por exemplo. E ela me ensinou coisas que eu hoje sou também fruto disso. Eu entrei para o convento com 15 anos e cada lugar que eu estive, Deus preparou alguém para ser assim essa Maria para cuidar de mim. Em Rondônia, na Itália tinha a Graziella, no Rio Grande do Sul. Eu tenho presente em cada lugar as Marias que Deus preparou para que eu pudesse ser mais puro, mais santo, mais fiel àquilo que Deus me chamava a ser. Então, a senhora contando tudo isso, passou um filme na minha cabeça, assim, passou um filme. Então, eu percebo assim que a figura masculina, principalmente dos padres, na minha vida, é uma convivência com o próprio Cristo. E eu percebo que Deus tem colocado na minha vida padres muito santos, que levam a vida muito a sério, que levam a vocação de forma sublime, um desejo imenso de agradar o coração de Deus. E isso, para mim, me forma, me faz desejar mais ardentemente ainda o céu, os desejos de Deus nascem mais forte dentro do meu coração, e principalmente a vontade, né, de ser mais santa para ser santa para a igreja, para ser santa para a minha congregação. Então, cresce em mim os valores daquilo que o próprio Espírito Santo deu. Eu vejo muitas vezes, eu preciso de uma missa. Uhum. E às vezes Deus coloca um padre para fazer uma missa para mim. Então, isso para mim me leva a uma experiência profunda do amor de Deus. E quantas vezes eu experimentei o amor de Deus quando o padre me deu, né, a partícula. Muitas vezes você foi esse instrumento de Deus na minha vida. Então, eu vejo que esta relação é uma relação assim que a gente só ganha quando nós temos a mesma dimensão, o mesmo olhar, a mesma meta, sabemos aonde que nós queremos chegar, todo mundo ganha. Uhum. A gente ganha, a igreja ganha, e as pessoas percebem quando existe esse amor de forma que transcende o reino de Deus. O pessoal que está aqui atrás está tudo perdidão, tudo embasbacado com essas histórias já. Irmã Zélia, nós vamos precisar chegar ao final. Uhum. E agora é o momento assim, que a senhora faria uma oração, agradecendo a Deus também por tudo isso, né? Nós vamos mostrar as redes sociais aqui. Quem normalmente as redes sociais da gente são menorzinhas. A gente fala assim, a gente põe as redes sociais para o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que surgiu durante o podcast, fazer. Vai ser meio difícil no meio de tanta gente lá a senhora achar essas conversas, aí o pessoal vai perceber isso. Mas, enfim, não custa nada tentar, não é? A gente vai pôr aqui embaixo no GC, então. Mas eu gostaria que a senhora rezasse agora no final desse encontro conosco. Quero pedir à Mãe Santíssima, São José, que está aqui conosco, que é um exemplo de mulher, que é um modelo de mulher. São José, que é um exemplo, um modelo de homem, pela intercessão da Santíssima Trindade, que nos ensina a viver em comunhão com o outro, que venha agora sobre nós uma força do Espírito Santo, que seja, neste momento quebrado e destruído, todas as forças do demônio, que investe contra a figura da mulher, do homem, todo pensamento errado, todo olhar cheio de malícia, em nome de Jesus Cristo, filho de Davi, que hoje possa nascer do mundo pessoas como Samaritana, que olha para os olhos do seu rei, seu Senhor, e naqueles olhos, naquele olhar, naquela troca de olhar, nasceu o verdadeiro desejo da santidade, o desejo de viver uma vida plenamente dentro da lógica e da dimensão de Deus. Seja quebrado agora, Senhor Jesus, das nossas vidas, toda visão limitada, mas que nasça no nosso coração
o desejo ardente de fazer a vontade de Deus, de irradiar a luz do Espírito Santo através da pureza do nosso coração, do nosso olhar, que sejamos neste mundo pessoas cheias do Espírito Santo para irradiar a glória de Deus por onde nós passarmos. Que neste momento seja quebrado e destruído tudo aquilo que leva a desvalorizar a figura da mulher, a figura do homem, a graça de ter uma relação cheia do Espírito Santo. Ó minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está agora assistindo, inteiramente todo o nosso ser, porque assim somos vós, ó incomparável Mãe, guardai-nos, defendei-nos, como coisa e propriedade vossa. Amém. 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 Irmã Amém. Zélia, muito obrigado. Prometa para mim que a senhora vai ser sempre o feminino que vai estar na minha vida cuidando de mim, me chamando a atenção, me cuidando. Me sinto amado e cuidado pela senhora. Sempre. Deus abençoe muito. Até o viu? céu. Não, no céu aí eu vou passar o tempo servindo a senhora no banquete do Cordeiro. Daí, que coisa se precisar. boa. E quando precisar de uma missa, eu estarei lá também. Amém. Amém. Fique com Deus, Deus te abençoe, siga a gente nas redes sociais e compartilhe. Faça com que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.